Diz assim a palavra de Deus, Gálatas, capítulo 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Com toda humildade, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de José e de Maria, autor da carta que temos quase no fim do Novo Testamento, com toda humildade, ele escreveu, todos, portanto ele se incluiu, tropeçamos em muitas coisas, todos. A palavra de Deus, queridos irmãos, nos ensina que a salvação é pela graça, por meio da fé. Mas ela também deixa claro que a salvação não traz a perfeição, que embora salvos, ainda somos pecadores. Por isso, Jesus nos disse para tomar diariamente a cruz, para nela crucificar o nosso eu arrogante, rebelde, insubmisso, teimoso, que tem prazer no pecado, em fazer aquilo que desagrada a Deus, em praticar aquilo que é mal aos olhos de Deus. É por isso que nós encontramos na palavra de Deus exortações para mortificar a carne, a natureza pecaminosa, que é sinônimo de tomar a cruz. Porque o que é que tem que ser crucificado? A carne, esta natureza insubmissa, rebelde, que há dentro de cada um de nós. É por isso que nós somos exortados a buscar as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. Por quê? Porque apesar de salvos pela graça e por meio da fé, e de termos tido os nossos pecados perdoados, nós, se nos afastarmos de Deus, se enfraquecermos, se deixarmos de nos alimentar, de jejuar, de adorar e de nos fortalecer com a força do poder divino, nós desobedeceremos a Deus, nós pecaremos contra Deus. Por isso Jesus disse, é inevitável que venham escândalos. Ele não está dizendo, endossando ou incentivando, já que é inevitável, não. Ele está sendo realista. Lamentavelmente, muitos não estão levando Deus a sério, não estão levando o tratamento prescrito por Deus a sério, e é por essa razão que a saúde espiritual, o vigor espiritual, a firmeza moral e ética da conduta e do caráter cristão estão comprometidos. Quem faz o tratamento a sério está lutando, porque quer vencer a doença do pecado, quer vencer suas tentações, mas lamentavelmente muitos ainda vivem vidas duplas, muitos ainda acreditam que é possível compatibilizar a comunhão com Deus e a comunhão com o mundo, a comunhão com a igreja e a comunhão com as trevas, e tem um duplo padrão de moral, um duplo vocabulário, um vocabulário quando perto da família e da igreja, outro quando diante dos amigos, e posturas incompatíveis com a fé cristã, desonrando o Senhor, dando mau testemunho, prejudicando a causa do Evangelho e minando a reputação da igreja no mundo. Lamentavelmente, isso acontece, e nós sabemos disso. É por essa razão que nós precisamos de orientação. Que tipo de orientação? A orientação sobre o que fazer e
como fazer quando nós presenciarmos um irmão, uma irmã na prática do pecado. Alguém flagrado no próprio ato da desobediência a Deus. Quando você, entre aspas, coincidentemente encontra alguém e percebe e vê aquela pessoa praticando coisas erradas, vivendo em desobediência a Deus, o que fazer? Ficar revoltado, irado, dedo no rosto, acusar, tripudiar, humilhar, tornar público o que ainda é privado, expor, querer uma disciplina rigorosa e severa, uma punição exemplar, ou cada um cuida de si, é problema dele ou dela, não tem nada a ver com a vida dele ou dela, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não me meterei com este irmão que está cometendo este pecado, esta irmã que está cometendo esse pecado, porque não quero que ninguém se meta comigo. Eu sigo a minha vida, cada um prestará contas de si a Deus. Duas atitudes diferentes e erradas. Não é isso o que a palavra de Deus nos ensina quando nós surpreendermos irmãos que estão praticando o pecado. É sobre isso que o apóstolo Paulo, nas exortações finais, nas últimas exortações da carta às igrejas de uma região, a região da Galácia, portanto, é uma carta para várias igrejas, para muitos irmãos de diversas cidades da região da Galácia. O apóstolo está orientando o que fazer quando você surpreender alguém no erro, quando você pegar uma pessoa com a boca na botija. Os irmãos conhecem esse ditado? Quando os irmãos flagrarem alguém, um irmão, uma irmã, que está fazendo aquilo que desagrada a Deus. O que fazer e como fazer? E nós precisamos aprender, porque vira e mexe, isso acontece. Vira e mexe, nós ouvimos falar dos maus testemunhos. E o modo de lidar com o pecado dos irmãos pode gerar mais pecado ainda, mais problemas ainda. E nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Por quê? Porque nós devemos zelar pela santidade da igreja. Mas o nosso zelo não pode ser hipócrita. O nosso zelo não pode ser legalista e farisaico. Nós temos que ter um zelo pela santidade da igreja. E também amor, porque quem ama, disciplina. Quem ama, não quer ver ninguém no erro. Por isso Paulo começa, irmãos. Se os irmãos lerem a carta, verão que a autoridade apostólica de Paulo está sendo desrespeitada, desprezada, e está sendo, irmãos, caluniada, está sendo depreciada. Mestres, falsos mestres, um falso evangelho foi introduzido, desvios doutrinários, consequentemente, desvios morais. E o apóstolo precisa reivindicar a sua autoridade. Por isso, ele começa a carta dizendo: Paulo. Quem é Paulo? Apóstolo, não da parte de homens. Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por meio de homem algum. Paulo, apóstolo, por Jesus Cristo. Paulo, apóstolo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele defende a sua autoridade. Ele é apóstolo. Mas, amados, a função, o papel, não torna ninguém maior e melhor, nem inferior e menor.
Aos olhos de Deus, somos todos iguais. E quando Paulo afetuosamente, humildemente, se dirige àquelas igrejas, àqueles irmãos, dizendo: irmãos, ele está lembrando que nós somos filhos de Deus, e nós somos igreja, família de Deus. O que significa ser igreja? Significa ser família. E se é um privilégio ter família e pertencer a uma família, todo privilégio implica em responsabilidade. Se você tem numa família um membro da família passando necessidade, a responsabilidade familiar é socorrer. Se você está vendo um membro da família em maus caminhos, com más companhias, é dever da família abordar aquela pessoa. Os irmãos sabem que irmãos brigam, dentro da família existem seus problemas, mas é família, e nós somos irmãos. Nós não podemos pensar: eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, ninguém tem nada a ver com a minha vida, cada um cuide de si. Não, seria uma hipocrisia no Natal a família se reunir. Tem um irmão desempregado passando fome, foi morar na rua porque não pode pagar o aluguel, e os demais irmãos poderiam ajudar e não ajudam. Família é privilégio, mas implica em responsabilidade. Eu sou responsável pelos membros da minha família. A palavra de Deus diz que quem não cuida dos seus familiares é pior do que o incrédulo. E Paulo diz que quem tem viúvas, pessoas carentes e necessitadas na família, que a família deve cuidar, para que a igreja cuide dos necessitados que não têm amparo familiar. Do que se conclui que é uma responsabilidade familiar uns cuidar dos outros. E quando Paulo diz irmãos, e nós não podemos perder esse hábito de nos considerar e de nos chamar de irmãos. Volte a chamar fulano pelo nome, mas diga antes irmão, para que você se lembre, ele é membro da sua família, somos filhos do Deus Altíssimo. No Evangelho de João, João tem uma palavra para nos descrever como filhos de Deus, que literalmente significa criancinhas. E ele tem um termo único e exclusivo, cuja tradução literal é filho, para descrever Jesus. Ele é o Filho de Deus. Nós somos as criancinhas de Deus, nós somos adotados, na linguagem teológica de Paulo, na linguagem dos apóstolos, regenerados, nascidos de Deus, portanto somos seus filhos e somos uma família. E a família se reúne, a família se preocupa, a família tem responsabilidades mútuas. E quando um crente diz eu não quero saber da igreja, é como um membro de uma família dizendo eu não quero saber da minha família, eu não me importo, eu não valorizo o meu lar. Então, irmãos, e ele diz, se alguém, é uma condição, for surpreendido, a palavra significa exatamente isso, pego, flagrado, sem esperar. Se alguém for surpreendido em algum pecado, você foi ao mercado, o irmão estava roubando alguma coisa, você estava na rua e viu uma irmã em adultério, você viu um jovem bebendo, se drogando, em ambientes de shows mundanos que não edificam ninguém, que é mundanismo, que a Bíblia nos diz para que nós não sejamos, não amemos o mundo. Você encontra uma pessoa em público, lá no meio do trabalho, contando piada imoral, pronunciando palavras torpes de baixo escalão. Então, você surpreendeu aquele irmão, aquela irmã, em algum pecado, e o apóstolo não diz qual pecado, pode ser qualquer pecado. Você surpreendeu o irmão contando uma mentira, que você sabe que é mentira,
Qualquer pecado, seja ele qual for, desonestidade, falsidade, hipocrisia, adultério, fornicação, seja lá o que for, como devemos agir? Devemos, dedo na cara, sem vergonha, e hipócrita, humilhar, tripudiar daquele que está errando, dizer, problema dele, problema dela, ele cuida de si, cada um prestará contas de si a Deus, não tem nada a ver com isso, não vou me meter. São duas atitudes que a Bíblia diz que nós não devemos ter, porque se é nosso irmão, e se é nossa irmã, se o pecado engana o pecador, e endurece seu coração, se o pecado, quem comete o pecado é escravo do pecado, se o pecado escraviza, se o pecado faz guerra contra a alma, se ele destrói a nossa vida espiritual, a nossa fibra moral, a nossa família, a nossa reputação, o evangelho, a igreja, eu não posso dizer, não tenho nada a ver com isso. Também não posso ter uma atitude farisaica, legalista, cruel, de expor, tornar público o que não é público. Muitos dos escândalos não teriam sido escândalos no sentido de público, se quem presenciou, ao invés de abordar o irmão pecador, não fosse falar para os outros do que contemplou, do que viu e do que presenciou. Então, qual é a orientação bíblica? É espalhar o que aquele irmão fez? É, na mesma hora, aquela coceira mórbida da língua, que é cheia de veneno, como diz a Bíblia, e ligar com aquele prazer mórbido, peguei fulano fazendo aquilo, e cada um vai, uma rede de contatos de maledicência, é isso? Não. Eu sei, irmãos, que muitas vezes, quando você presencia isso, você pode ficar revoltado e indignado, principalmente se for um pastor, um líder, alguém que está à frente, alguém que se apresenta como líder, como espiritual, alguém que é até rigoroso demais na igreja com todo mundo. Quando nós flagramos pessoas assim, dá uma indignação, dá uma revolta, uma ira, vontade de chamar de hipócrita. Eu lembro de um líder que era severo demais, tudo ele pesquisava, ele ouvia falar, ele ia procurar detalhes, trazia e queria disciplina rigorosa. Quando seu filho estava em pecado, e ele sabia, ele não disse nada na igreja para ninguém. E quando foi descoberto, ele lutou para que não fizessem com o seu filho o que ele fez com o filho dos outros. Então, queridos irmãos, revolta sim, a hipocrisia e a falsidade revoltam. Ou a tristeza. Que tristeza você ver alguém que você admira. A decepção, alguém a quem você tem como um referencial, que te ensinou a andar com Deus e na presença de Deus, e agora este irmão, mas ele é tão pecador quanto você. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós está isento de fraquejar, de cair em pecado. Nenhum de nós. Isso não é justificar, não é endossar, é uma realidade. Segundo a palavra de Deus, se nós orarmos, jejuarmos, se nós buscarmos o poder de Deus, crucificarmos nossa natureza pecaminosa, se nós estivermos na comunhão do corpo de Cristo, nós venceremos. Mas nem sempre todos estão agindo assim. E pode ocorrer, Satanás é sagaz, tentações, não tem ninguém que não possa cair em pecado. Não tem ninguém. E muitas vezes aquela pessoa está ali escravizada.
Ela sabe que está errada, está sofrendo, mas continua no erro porque não consegue se libertar. E então, se nós flagrarmos um hipócrita, ou um crente sincero, mas que está vivendo um momento de derrota, qual deve ser a nossa atitude? Irmãos, se alguém for surpreendido, flagrado, pego no próprio ato do seu pecado, seja lá qual pecado for, vós, para quem eu escrevo, que sois espirituais. Quando eu li, eu fiquei pensando, será que o apóstolo Paulo está sendo irônico? E ao estudar, eu descobri que há intérpretes que entendem que isto é uma ironia do apóstolo Paulo. Como se dentro das igrejas da Galácia, como consequência da falsa doutrina introduzida por falsos mestres, tivesse gerado um grupo de cristãos que querem voltar a serem recebidos e aceitos por Deus através da obediência à lei de Moisés. E os fariseus, eles queriam se justificar diante de Deus pelo que eram e pelo que faziam. E eles se tornaram hipócritas, eles se tornaram pessoas extremamente legalistas. Eles atavam fardos pesados sobre os ombros das pessoas e eles mesmos, nem sequer com a ponta do dedo, queriam tocá-los. Eram extremamente rigorosos e exigentes com os outros. Coavam um camelo, um mosquito, mas engoliam um camelo. Não aceitavam um cisco nos olhos dos outros, com traves nos seus olhos. Jesus denunciou a espiritualidade falsa, hipócrita, de fachada, que dá nojo, porque a pior hipocrisia é a religiosa, é aquela que mascara em nome de Deus para esconder o que realmente somos e dar a impressão do que não somos. Queridos irmãos, Jesus denunciou isso, o farisaísmo. Então, pode ser que, e isso aqui não 100% de certeza, que no seio das igrejas tivesse um grupo de cristãos querendo obedecer rigorosamente aos mandamentos para serem recebidos e aceitos por Deus, voltaram a se circuncidar e etc. E eles se julgavam um partido, uma nata, uma elite, os consagrados, os espirituais, e o apóstolo ironicamente está dizendo, vós os espirituais, também pode ser que o apóstolo Paulo, que já havia dito, andai pelo Espírito, se sois guiados pelo Espírito, ele disse, o fruto do Espírito. Ele disse, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Pode ser que Paulo esteja se dirigindo a todos indistintamente, querendo dizer, existem critérios de espiritualidade. O termômetro pode verificar a temperatura. Há aparelhos que verificam a pressão. Como verificar se uma pessoa é ou não é verdadeiramente espiritual? Se ela se arrepia, se ela chora, se ela tem performance no louvor, se ela é uma pessoa cuja aparência é de piedade. Como saber se uma pessoa é espiritual ou não? Como age uma pessoa espiritual quando ela flagra um irmão cometendo pecado? Uma irmã, como ela faz? Como é que ela procede? Tiago diz, na sua carta, eu gosto muito deste texto, Tiago diz na sua carta o seguinte, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Você diz que é espiritual? Mostre.
Pelo fruto se conhece a árvore. O apóstolo já havia dito que o fruto do Espírito, o resultado da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, são aquelas virtudes que juntas descrevem o caráter de Jesus Cristo. Andai pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito. Como pessoas espirituais, elas agem. Então ele diz, deveis restaurar essa pessoa. Se você flagrar um irmão cometendo pecado, uma pessoa espiritual, ela não vai falar para outras pessoas. Uma pessoa espiritual não vai tornar público o que é privado, para promover escândalo. Uma pessoa espiritual, ela não vai abordar aquela pessoa com rigor, com rispidez, com acusação, com ameaças. Uma pessoa espiritual não vai procurar imediatamente a liderança da igreja para expor aquilo e exigir uma punição exemplar. Uma pessoa espiritual não vai agir assim. Também uma pessoa espiritual não vai dizer é problema dele com Deus, é problema dela com Deus. Vós que sois espirituais, deveis. O verbo está no modo imperativo, é uma ordem. Está no tempo presente, eu tenho dito isso diversas vezes, que no grego, o tempo presente equivale ao gerúndio. O verbo descreve uma ação contínua e ininterrupta. É o dever constante e ininterrupto das pessoas espirituais. Se você surpreender algum irmão em pecado, deveis restaurar essa pessoa. Como se restaura uma pessoa? Catartizo, o verbo traduzido por restaurar, em Mateus 4, diz que os apóstolos estavam consertando as redes. Consertar. Os exegetas dizem que esta palavra era usada para descrever o que os médicos faziam com ossos quebrados. Eles colocavam o osso no lugar, o joelho no lugar, a clavícula deslocada no local, não é? Para consertar. Porque o osso está fora, tem que pôr juntinho para colar. Descreve esse ato cirúrgico de colocar de novo no local, restaurar. Já viram uma propriedade, uma arquitetura antiga que está aos pedaços, e restauradores profissionais farão com que aquela fachada volte a ser exatamente como era, um quadro, uma pintura. Eles vão tirando as camadas de tinta, eles vão restaurar, para que aquele quadro fique exatamente como era quando foi pintado. Restaurar. Esta palavra também é traduzida em outras partes como amadurecer, como aperfeiçoar. Na carta de Pedro, ela é traduzida como reabilitar. Vós que sois espirituais, como homens e mulheres espirituais, guiadas pelo Espírito, que andam pelo Espírito, que são cheias do Espírito, fazem quando flagram algum irmão, alguma irmã em pecado. Deveis restaurar essa pessoa. E só tem um jeito de restaurar: abordar. Ir à pessoa. Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A mesma palavra usada nos evangelhos quando ele repreendeu a febre da sogra de Pedro, demônios, enfermidades, a fúria do vento, a fúria do mar. Repreende-o. Quem está em pecado precisa de repreensão. Firme, mas o alvo da repreensão é restaurar. E é óbvio, meus irmãos, que se eu abordar um irmão pego em flagrante adultério, roubando, mentindo, e eu o humilhar, e eu o tratar com desprezo,
e eu for estúpido e grosso, o que é que eu espero? Eu espero uma reação exatamente igual. É verdade, e eu sei o quanto é desgastante repreender pessoas. O ser humano é orgulhoso, é prepotente. Há pessoas que erram na sua frente, e você diz, você errou. Não errei. Negam e sustentam que não erraram até o fim. Não há quem faça essa pessoa dizer, eu pequei, eu errei. Fui procurado por uma esposa que me disse, todas as evidências eu mostrei para o meu marido de que ele está me traindo. E ele nega até o fim. Não reconhece, não adianta. E há pessoas que, quando são repreendidas, mesmo repreendidas em amor, elas ficam iradas, elas ficam indignadas, elas se rebelam, elas ficam agressivas, nos mandam cuidar da nossa vida, e esse tipo de reação, soberba, orgulhosa, altiva, de pessoas que estão no erro, desmotivam, nos tiram a coragem de abordá-las. Mas pessoas espirituais não precisam fazer isso na hora que viram. Você pode ir para casa orar, ler a Bíblia, se fortalecer, pedir sabedoria a Deus, para abordar aquele irmão num outro momento, aquela irmã, ou escrever para ele ou para ela, e dizer, querido irmão, eu sei que você está fazendo isso, você está desonrando o Senhor, você está entristecendo o Espírito do Senhor, você vai prejudicar a sua família, os seus filhos, você vai prejudicar a causa do Evangelho. Irmão, o nosso Deus é santo, Ele não deixa o pecado impune, irmão, se arrependa. Faça isso com lágrimas, faça isso com seu coração cheio de compaixão. Faça isso como se fosse você, se você tivesse cometido um pecado. Certa vez eu recebi uma pessoa no gabinete que só chorava, cabisbaixa, não conseguia falar. E pela experiência, eu já sabia. Eu digo, não fique envergonhado ou envergonhada. Eu sou tão pecador quanto você. Somos farinhas do mesmo saco. Se você fez alguma coisa errada e está sem coragem, abra o teu coração para a pessoa poder se sentir à vontade para falar. Há pessoas que estão pecando e não estão nem aí, não estão se importando, continuam no erro e no pecado deliberadamente, conscientemente. Mas há pessoas, irmãos, que estão sofrendo no pecado e que estão precisando de ajuda para sair daquilo ali. Então, Deus pode usar a sua abordagem, que nós veremos humilde, amorosa, sincera, uma preocupação sincera pela vida daquele irmão ou daquela irmã, com a família dele, com a família dela, com a própria igreja. Se essa pessoa, ela não ouvir, você cumpriu o seu dever. Se você ler Mateus 18, tem um outro passo. Você pode depois 2 ou 3 testemunhas. E se não ouvir, tem um terceiro passo, a igreja. Mas não vamos queimar etapas. A primeira etapa é, procure a pessoa. Não precisa ligar para o pastor. Não precisa falar para ninguém. Mande uma carta, uma mensagem, um texto, uma ligação. Aborde a pessoa da maneira correta. E Deus pode usar você para tirar aquela pessoa daquela situação. Então, pessoas espirituais, meus irmãos, elas devem restaurar. O alvo é a restauração. Ora, se o alvo é a restauração, então o modo tem que ser correto. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o.
Se é uma condição ele se arrepender, perdoa. Então qual é o alvo da repreensão? O arrependimento. Para quê? Para que ele peça perdão. Para quê? Para perdoar. Para quê? Para reconciliar. É um processo. O alvo final é restaurar, consertar, aperfeiçoar, reabilitar. E para eu conseguir este alvo final, eu terei que ter sabedoria para a abordagem. A meta de pessoas espirituais é restaurar essa pessoa, é caminhar com ela e dizer: posso caminhar com você? Aceita ajuda? Podemos nos encontrar para orar? Posso ajudar? E seguir com aquela pessoa. Essa é a atitude de pessoas genuinamente espirituais. Como devem fazer isso? Com o espírito de humildade. Observem bem, como não basta fazer o que é certo. É preciso fazer o que é certo do modo certo. Com espírito de humildade. Essa palavra também é traduzida como mansidão. No fruto do Espírito, na versão Almeida século 21, verso 23, amabilidade. Essa mesma palavra é traduzida em outro texto por gentileza. Então, com espírito de amabilidade, com espírito manso, com espírito de gentileza. E a pessoa perceberá na sua amabilidade, na sua gentileza, na humildade. Você não chega olhando de cima para baixo. Você não chega a ser um pecador hipócrita, seu falso. Você não chega assim. Você não chega como um justiceiro que quer fazer justiça, humilhar. Não, com espírito de humildade, de mansidão, com o espírito de Jesus Cristo. É assim, é com esse espírito que você vai abordar o irmão ou a irmã. E se na hora você ficou indignado porque é um líder, revoltado, porque alguém, talvez da sua família, alguém que provocou uma reação de ira, de revolta no seu coração, então vá para casa, acalme o coração, ore e se prepare para abordar aquela pessoa, mas faça isso com espírito de humildade, de amabilidade. Se tiver que chorar com aquela pessoa, chore e diga: irmão, eu já passei por isso, ou irmã, já vi pessoas passarem por isso. O resultado final vai ser sofrimento para você. Então, pare. Tínhamos uma pessoa conhecida na igreja, que depois de prosperar, e prosperar muito, aquela pessoa que estava sempre do culto ali atenta, passou a ficar na porta. Não entrava mais e ficava conversando no hall com outras pessoas, do lado de fora. E eu chamei aqueles 3 irmãos para conversar, e ele me disse: o senhor me chamou aqui no gabinete para dizer que eu estou errado? Eu sou um adulto. Ele ficou irado comigo, porque com carinho e com amor eu disse: irmão, entre, os seus filhos vão acabar ficando do lado de fora. Não deu muito tempo, irmão, sabe onde ele estava? Preso. Eu fui visitá-lo na cadeia, porque toda aquela prosperidade era corrupção. Estourou um escândalo, e ele foi parar lá. Quando eu cheguei lá para visitá-lo, baixou a cabeça, chorou. Aquela arrogância não existia mais. Irmãos, o espírito de mansidão e de humildade é importante para a pessoa te ouvir. Se você quer repreender alguém e você quer que essa pessoa ouça, então, com espírito de amabilidade, gentileza, aborde aquela pessoa, repreenda, tem que haver firmeza. Isso é pecado.
Não vamos criar eufemismos, deslize, sem querer. Nós gostamos de dar esses nomes. Você está pecando contra Deus. O resultado disso aqui vai ser péssimo para a sua vida. Se a pessoa reagir da maneira errada, você fez a sua parte. Espírito de mansidão. E então, o apóstolo Paulo adverte: e cuida de ti mesmo. Esse irmão que você flagrou no pecado, essa irmã que você flagrou no pecado, que você pegou com a boca na botija, sabe por que isso aconteceu? Porque ela não cuidou de si. E sabe o que vai acontecer com você, se você não cuidar de si? Vai acontecer a mesma coisa. Ou eu acho que o fato de ser pastor me trará imunização, estou imunizado, não cairei mais em pecado. Quem, irmãos? Quem aqui se atreve a dizer, eu nunca vou pecar? Quem? Nenhum de nós somos pecadores. Aquele que está de pé, o que a Bíblia diz? Tome cuidado para não cair. Cuida. A palavra significa o olhar fixo e atento. Já pensou? Você está, na praça com o seu filho e você está aqui no celular e o seu filho corre, cruza a rua e é atropelado. Você não cuidou, porque você estava desatento. Cuida. O que é que Jesus, irmãos, ele vai nos dizer? Ele diz, é inevitável que venham os escândalos, os motivos de tropeço. Sempre existirão pessoas pecando e te empurrando para pecar. Sempre haverão maus exemplos, sempre. Ele disse, mas ai daquele. Então não deixe ninguém fazer você tropeçar. Também não faça ninguém tropeçar. Por isso ele diz, tende cuidado de vós mesmos. Eu preguei isso recente. Tende cuidado de vós mesmos. Se vocês cuidarem de si mesmos, vocês não farão outros pecar. E se os outros pecarem, não derrubarão você. Você não tem que cair porque um outro caiu. Você também não tem que dar mau exemplo para o outro cair. Qual é a solução? Tende cuidado de vós mesmos. Cuidem-se. Cuide da sua vida espiritual. Se você não ouviu estas mensagens, Lucas 17, de 1 a 10, tem 4 mensagens pregadas recentemente, está lá no canal da igreja no YouTube. Cuida de ti mesmo. Jesus disse, depois de Jesus falar sobre os acontecimentos terríveis do seu retorno, os homens desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Depois de falar sobre tudo quanto acontecerá, ele diz, cuidai de vós mesmos, cuidai de vós mesmos. Tem algum negócio que vai para frente, se o dono não cuidar? O que é que engorda? É capim ou é o olho do dono? É o olho do dono. Se você não cuidar dos seus negócios, se você não cuidar da sua saúde, não cuide dos dentes, não passe fio dental e não escove os dentes, você verá os seus dentes apodrecerem. Falta de cuidado. Ok? Cuide. Para quê? Para que não aconteça. Olha o que pode acontecer se você não cuidar de si mesmo. O vosso coração se encha de devassidão. O coração se enche disso. Devassidão. Embriaguez, todo tipo de vício. E preocupações da vida. Se você não cuidar de si mesmo, o seu coração vai se encher destas coisas. E o que vai acontecer? E aquele dia, o dia do retorno de Cristo, vos surpreenda como uma armadilha. E ele disse, vigiai e orai o tempo todo,
para que possas escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Se você não cuidar, seu coração se encherá de embriaguez, devassidão e as preocupações da vida. Você vai ficar envergonhado quando Cristo voltar, e você será surpreendido com o retorno de Cristo para o seu próprio prejuízo. Por isso, cuida de ti mesmo. Não fica dizendo, eu sou espiritual, esse irmão é um fraco, essa irmã é uma falsa, eu sou um cristão de primeira categoria, eu sou consagrado, eu não faço essas coisas. O fariseu entra para orar dizendo, Deus, obrigado, eu não sou como aquele outro que está lá, eu dou dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, a hipocrisia, você pode estar bem hoje, mas por que você está bem? Pela graça de Deus, você foi salvo pela graça, e se hoje você está reto com Deus, em consagração, é produto da misericórdia de Deus que tem se manifestado na sua vida. Então dê toda a honra e toda a glória a Deus, e não se gabe, não se exalte, não se ufane, não diga, eu sou um crente consagrado, espiritual, aquele irmão, aquela irmã. Não, cuida de ti mesmo, porque se você não cuidar de si mesmo, você vai fazer o que ele faz, o que ela faz. Não tem jeito, irmãos. Saco vazio não para em pé. Ou cuidamos da nossa vida espiritual. Por isso eu pergunto, domingo, onde você tem andado? Onde? A igreja família, você não se reúne em família para adorar a Deus? O Senhor disse que estaria em nosso meio. A manifestação do Senhor pela palavra e pelo culto é ímpar, é singular. Onde você anda? A Bíblia, você lê a Bíblia, você passa tanto tempo no Face, no Instagram. Quanto tempo você dedica à leitura da palavra? Quanto tempo você se ajoelha para chorar diante de Deus, pela esposa, pelos filhos, pela família, orar? Você está cuidando da vida espiritual, da sua saúde espiritual, da saúde espiritual da sua família. Cuida de ti mesmo. Para quê? Para que não sejas tentado. Também, a palavra também significa, aquele irmão foi tentado. Aquela irmã pega em flagrante adultério, em flagrante assassinato, em flagrante mentira, em flagrante roubo, foi tentado e caiu na tentação. Para que isso não aconteça com você, para que não sejas tentado também. E aqui está a implicação, é que todas as vezes que nós estamos caindo no pecado, é porque houve um processo. E a tentação vem de Satanás, mas Tiago diz que o nosso coração, cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio coração pecaminoso, e esse mundo que jaz no maligno é fonte de tentação. Tentação interior, tentação exterior espiritual satânica, demônios nos assediam, tem uma guerra espiritual, o mundo corrompido nos assedia para que nós nos tornemos ímpios como eles. Portanto, tentação de fontes diversas e poderosas. Cuida de ti mesmo, cuida. Então, amados irmãos, deixemos este local de adoração com a seguinte lição: pessoas espirituais agem espiritualmente. Pessoas cheias do Espírito, guiadas pelo Espírito, que andam pelo Espírito, comportam-se de uma maneira compatível e coerente. Pessoas espirituais, quando flagram irmãos no erro, não espalham, não contam para ninguém, não tornam público, abordam em amor, com espírito de mansidão. Se o escândalo, se a coisa é grave, essa é a primeira etapa.
Tem uma segunda, leva contigo mais 2, como testemunhas. E tem a terceira etapa, a igreja. Mas não vamos queimar as etapas. Espírito de mansidão e de humildade. O texto está dizendo, cuida de ti mesmo. Mas se eu devo restaurar o irmão no pecado, então eu estou cuidando dele. Agora, o que é cuidar? Cuidar, irmãos, não é entrar no Facebook, não é entrar no Instagram do irmão, da irmã, para bisbilhotar. Olha lá, onde estava. Olha o tipo de bebida que estava bebendo. Olha o tipo de lugar que estava frequentando. Olha o tipo de roupa que está usando. Existe um cuidar da vida dos outros, que é fofoca, que é maledicência, que é falta do que fazer. Querer é curiosidade mórbida de querer ficar fuçando a vida dos outros para ver se pega alguma coisa. Não é esse tipo de cuidado. O cuidado é zelo, é amor, é carinho. Cuida. Então cuida. Vamos cuidar uns dos outros. Nós somos família. Você vai deixar a sua irmã crescer como você, passar necessidade, você vai ajudar. Família é isso. Cuida. Mas também cuida de você, para não acontecer com você o que está acontecendo com a outra pessoa. Uma coisa eu sei, se você abordar com espírito de mansidão, amabilidade, Deus o livre, mas se você cair, aquela pessoa lembrará. Quando eu caí, esse irmão me abordou com todo amor e carinho e me ajudou. Agora eu vou ajudá-lo. Agora, amavelmente eu vou socorrê-lo. Porque misericórdia gera misericórdia. Mas as pessoas hipócritas, as pessoas justiceiras, as pessoas que não amam, que são rigorosas, com a medida que medem serão medidos. Com o grau de rigor que exige punição, serão punidos. Misericórdia gera misericórdia. Irmãos, isso é ser igreja, é ser povo de Deus, é ser a família de Deus. Por isso Paulo começa dizendo, irmãos, se Deus quiser e permitir, nos dando vida e saúde, nós vamos continuar, domingo que vem, esta passagem de Gálatas 6. Hoje à noite teremos e celebraremos a ceia do Senhor. Abaixe sua cabeça, ore ao nosso Deus, cada um reveja seu coração, sua vida, não deixe para lá, isso não é amor. Se importe com o irmão, com a irmã, também não tenha aquela postura crítica, acusadora, que tripudia, que humilha, não. Nem uma coisa nem outra. Uma postura espiritual, mansa, humilde, com temor e tremor.